1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Repitam comigo: façam tudo para a glória de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, pedimos sabedoria e revelação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e nos conceda graça para ouvirmos a Tua voz e obedecermos a Tua vontade. Que o Senhor cresça e eu diminua. Pedimos que o Senhor nos dê revelação, conhecimento e direção conforme a Tua vontade. Encha-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, para que possamos Te honrar e Te servir de todo o coração. E para isso, meu Deus, nós repreendemos toda distração, toda cegueira, toda incredulidade, que o nosso coração seja inteiro voltado ao Senhor, para que estejamos no centro da Tua vontade, obedientes, fiéis e apaixonados pelo Senhor, pela Tua glória, pela Tua presença tão grande e gloriosa, Jesus. Nós nos submetemos ao Senhor e nós Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, vivendo este momento na presença do Senhor e na Tua plenitude, Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, fale ao nosso coração, nos conceda graça, nos conceda direção, e que somente o Senhor receba toda a honra e receba toda a glória, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, esse deve ser o estilo de vida de todos nós que amamos a Deus e que conhecemos o Senhor. Façam tudo para a glória de Deus. Quando entendermos o que é isso e praticarmos isso na nossa vida, tudo vai ser diferente, tudo vai ser abençoado e vamos cumprir plenamente aquilo que Deus deseja da nossa vida. Diga para alguém que está do teu lado: faça tudo para a glória de Deus. Precisamos entender o que é isso e precisamos sair daqui hoje com esse propósito, com essa convicção, com essa decisão: eu vou viver e vou fazer tudo para a glória de Deus. Comece a refletir no que você tem vivido, no que você tem feito, falado, pensado, se é para a glória de Deus ou não. Primeiramente, precisamos entender que a glória de Deus é a revelação do seu próprio ser, da natureza de Deus e da sua presença para a humanidade. Algumas vezes acompanhada de fenômenos físicos, como relâmpagos e trovões, como aconteceu no Monte Sinai, quando Deus revelou sua glória a Moisés, e relâmpagos, trovões, o monte fumegava e era cheio de fumaça. Realmente a glória de Deus veio acompanhada por fenômenos especiais naquele momento. Então, a glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo: sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua santidade, seu poder, sua majestade, sua grandeza, sua imutabilidade, sua onisciência, onipresença, onipotência. Somando tudo isso, nós podemos entender e chamar que isto, toda a grandeza de Deus e seus atributos, é a glória do Senhor. E essa glória pertence a Ele, toda a glória é dele, pertence ao Senhor, e Ele nos criou para a sua glória. Vamos para Isaías capítulo 43 e vamos ver que fomos criados por Deus para a sua glória.
Isaías 43, versículo 7, a Bíblia diz: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória. Você pode dizer isso comigo? Meu Deus me criou para a sua glória. Então toda a glória é dele. Essa glória ele não dá a outrem, ele não divide. Essa glória pertence a Deus e ele nos criou para a sua glória. E a Bíblia diz no Salmo 8 que ele nos coroa de glória e de honra. Ele nos deu um pouco desta glória para que sejamos semelhantes à sua natureza, para que tenhamos um pouco da sua santidade, da sua misericórdia, do seu amor, da sua grandeza, da sua natureza. Deus derramou uma pequena porção desta glória sobre nós, e como a Bíblia diz, ele nos coroou de glória e de honra. Fomos criados por Deus para a glória dele, fomos coroados por Deus com parte desta glória do Senhor. Mas infelizmente, por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Você conhece Romanos 3:23? Qualquer cristão que ouviu o plano de salvação, que leu algumas coisas básicas na Bíblia, conhece Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram, e o que aconteceu? Destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, fomos destituídos, fomos separados e perdemos a glória de Deus. Carecemos da glória de Deus, porque o pecado nos afastou dela. O pecado tirou a glória de Deus da vida do homem criado para a glória de Deus. Romanos capítulo 1 explica bem como isso aconteceu, e eu quero ler com você Romanos 1:21. Para entendermos Romanos 3:23, é importante entender Romanos 1, do 21 ao 23, que diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então veja bem, dá uma parada e preste atenção. Esse texto é para mim e para você. Esse texto é para quem conhece a Deus. Quem aqui pode dizer que pelo menos um pouquinho você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus para a sua vida? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por homens, por imagens à semelhança de homens, de animais, de pássaros, de répteis. Trocaram a glória. E às vezes nós, cristãos, olhamos para esse versículo e muitas vezes dizemos assim: não, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho em minha casa, ou eu não me prostro diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura, de um ídolo. Então isso não é para mim. Mas muitas vezes acontece o que diz no verso 23, de outras formas, mais sutis do que nós imaginamos. E irmãos, preste muita atenção, porque tem muitos crentes caindo e pecando, não nas coisas ilícitas, mas naquilo que aparentemente é lícito.
mas que tem tirado o lugar de Deus dos corações. Muitas vezes nós nos preocupamos e evitamos o que é ilícito, mas não tomamos cuidado com aquilo que é lícito, mas não convém, com aquilo que é lícito, mas não pode nos dominar. Porque tem muita coisa que não é pecado, mas a Bíblia diz, não é ilícito, é lícito, mas eu não me deixarei dominar. É lícito, não é pecado, mas não edifica, não convém. E onde muitos crentes têm caído, é naquilo que é lícito e que está dominando a vida deles, porque muitos começam a trocar a glória de Deus por coisas naturais deste mundo. Começam a amar mais as coisas deste mundo do que a presença e a glória de Deus. Quando o crente, ele deixa de admirar a Deus acima de tudo, de amar o Senhor com toda a sua força, de ser alguém totalmente cheio da plenitude de Deus, da vontade de servir a Deus, daquele primeiro amor, que Deus ocupa o primeiro lugar, Jesus tem a primazia, Jesus está acima de tudo na vida do crente. Quando ele começa a trocar isso por qualquer outra coisa, trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas por homens, e às vezes essas imagens são imagens feitas na própria cabeça do homem, daquilo que ele deseja, cobiça e almeja tanto, que está acima de Deus. Às vezes essas imagens que as pessoas têm trocado, a glória do Deus imortal por imagens feitas por homens, pode ser a imagem de um artista, de um cantor, de alguém famoso, que a pessoa é fã, e roda o mundo atrás de ver ou de estar perto daquele ídolo que ele é apaixonado. Quantos cristãos são mais apaixonados por alguma coisa do que pela presença de Deus? Quantas vezes os cristãos, eles trocam a glória do Deus imortal por uma imagem, talvez de um time de futebol. O seu time, o escudo do seu time é uma imagem na sua mente mais dominante do que a sua admiração e paixão por Jesus. Então isso acontece com crentes. Quantas pessoas trocam a glória do Deus imortal por uma imagem de pornografia num celular, num computador, numa televisão? É uma imagem. Pode ser uma imagem de alguém que está se movendo, uma imagem que foi filmada, que foi gravada, que foi desenhada, que foi pintada, mas é uma imagem. E que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então, por causa do pecado, o homem perdeu e foi destituído da glória de Deus. Isso é terrível, isso é triste. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos coroou com glória e honra, mas por causa do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem está comigo até aqui, quem está entendendo? E o que Deus fez então? Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz, e na sua morte, Deus condenou o pecado do homem no corpo de Jesus, para salvar o homem pecador, e restaurar a glória de Deus na vida do homem. Jesus veio levar os meus pecados, os seus pecados. Jesus Cristo morreu na cruz, levando a condenação que era nossa, e através da condenação de Jesus, eu e você, homens pecadores e destituídos da glória de Deus,
fomos justificados por este sacrifício glorioso do Salvador. Fomos justificados sem merecer, mas por sua abundante graça, eu e você fomos restaurados à presença de Deus, e a glória de Deus foi restabelecida em nós. Jesus Cristo veio restabelecer o homem ao seu estado original, criado por Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, para resplandecer a glória de Deus na terra. E agora, sabe como eu e você devemos viver? Segundo aos Coríntios capítulo 3, fala que agora nós devemos viver refletindo a glória de Deus, contemplando a glória de Deus, sendo transformados de glória em glória. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, quantos de nós, igreja? Diga, todos nós. Olha só o que diz o texto: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Deus está dizendo aqui, agora nós, restaurados por Cristo Jesus, perdoados e justificados, não pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, agora nós contemplamos a glória do Senhor, olhamos, admiramos, amamos a cada dia mais o Senhor, que é grande, que é glorioso, que é imutável, que é poderoso, que é santo, que é maravilhoso, que é esplendoroso nos céus e na terra. Contemplamos a glória de Deus com a face descoberta, e olhando para Ele, somos iluminados, somos abençoados, e somos transformados de glória em glória, somos transformados com glória cada vez maior, para refletir a glória do Senhor, e para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Diga assim: eu sou transformado de glória em glória. Faça assim: de glória em glória. Com glória cada vez maior, nós somos transformados pelo Senhor, quando não trocamos a glória dele por outra coisa, mas desejamos a glória dele, admiramos da presença e da glória do Senhor. Somos apaixonados pela glória dele, pela presença dele, vivemos de glória em glória. Irmãos, o que Jesus veio fazer na nossa vida é algo tão grande, e infelizmente as pessoas entendem tão pouco disso. O que Jesus veio restabelecer na humanidade, na vida daquele que crê no seu nome, no seu sacrifício, é algo tão maravilhoso, que é muito maior do que tudo que já aconteceu no passado. Veja este mesmo capítulo de Coríntios, no versículo 7, 1 aos Coríntios 3, 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Pense comigo nesse assunto. Como foi glorioso o ministério da letra, gravado em pedras, o ministério da lei, que foi gravado em pedras pelas mãos de Deus. Imagine o Monte Sinai, fumegando, todo cheio de fumaça, relâmpagos, trovões, tremor, Moisés subindo, estando lá no alto do Sinai, passando dias e dias lá na presença e na glória de Deus. Moisés descendo do monte com 2 tábuas de pedra,
2 pedaços de pedra em formato de tábuas, escrito pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Moisés descendo com aquelas pedras, e o rosto de Moisés brilhando como o sol, resplandecendo. Foi glorioso. A Bíblia diz que o ministério que trouxe a morte, que trouxe a condenação. Por que trouxe a morte, trouxe a condenação? Porque a lei revela o pecado. A lei define e manifesta o que é o pecado. E o pecado traz a morte. E o ministério que trouxe a morte, gravado com letras em pedras, um ministério que veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8: não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Deus está nos perguntando se aquele ministério que trouxe a morte e a condenação foi glorioso, não será agora o ministério do Espírito que habita em vós, o ministério do Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o ministério do Espírito que foi derramado sobre a igreja desde o dia de Pentecostes? Não será este ministério muito maior e mais glorioso do que o ministério da letra gravado em pedras? Este ministério do Espírito que habita em nós, que está em nós, igreja, é mais glorioso, é um ministério maior e mais poderoso do que o ministério da lei. Aleluia! Versículo 9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. A lei trouxe a condenação, porque revela o pecado e condena o pecado, mas o ministério de Cristo, a obra de Cristo e a continuidade desta obra pelo Espírito Santo, revela a justificação do pecador em Cristo Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou para salvar o homem dos seus pecados e da sua condenação que era eterna. É muito mais glorioso. Verso 10: pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Toda aquela glória do passado no Sinai, no rosto de Moisés, agora não tem glória. Ouça bem isso: em comparação com a glória insuperável. Se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sabe o que Deus está dizendo aqui resumidamente? Se o ministério da letra e na vida de Moisés foi glorioso, mas era uma glória passageira, porque o brilho do rosto de Moisés ia passando, ia diminuindo, ia desvanecendo, o ministério do Espírito em nós agora é muito mais glorioso, é muito maior, e essa glória não é passageira, porque o Espírito permanece em nós. Então, nós estamos numa melhor situação do que estava Moisés. Você está numa condição de mais glória diante de Deus do que estava Moisés no Monte Sinai. E eu quero dizer isso até que você entenda. Hoje nós vivemos uma dispensação e um momento de mais glória do que viveu Moisés. Uma melhor aliança, maiores promessas, mais glória, mais presença, mais poder, mais e mais glória de Deus sobre a igreja do que o que estava sobre Moisés. Diga para quem está do teu lado, até que ele entenda: você está melhor do que estava Moisés, porque o Espírito Santo
habita em você. Aleluia! É glorioso. Então, nós fomos chamados para viver para a glória de Deus e manifestar esta glória. E concluindo, irmãos, eu quero voltar ao texto que lemos, só citar 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. Como podemos cumprir isso na prática? Quantos querem entender como podem viver fazendo tudo para a glória de Deus? Quantos querem entender melhor isso? Façam tudo para a glória de Deus, até mesmo as coisas corriqueiras e cotidianas do nosso dia a dia. Que é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz nesse verso 31, quer vocês comam. Quem comeu hoje? E o almoço de domingo geralmente é caprichado. A janta de domingo também, né, Jefferson? Quem bebeu alguma coisa hoje? Ou pelo menos água, quem bebeu? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Vou comer, que seja para a glória de Deus. Vou beber, que seja para a glória de Deus. Vou trabalhar, que Deus seja glorificado. Vou orar, que as respostas da minha oração sejam para a glória de Deus. Vou fazer isto ou aquilo, que seja tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus significa, em primeiro lugar, engrandecer a Deus diante de todos. E é importante a gente entender uma verdade. Se você viver para a glória de Deus e fizer tudo para a glória de Deus, você não vai aumentar a Deus em nada. Porque Deus não é impossível aumentarmos a Deus. É impossível que através da nossa adoração Ele se torne maior. Ou que Ele está esperando que você viva para a glória dEle, para que Ele se sinta mais importante. Não. Ele busca adoradores para que Ele seja aumentado, para que Ele seja maior. Não, é impossível aumentar a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é grandioso, completo, Deus é maravilhoso, Ele enche toda a terra e céu com a sua grandeza. É impossível que nós, em nossa pequeneza, possamos aumentar a Deus, ou fazê-lo se tornar maior de alguma forma. Porque Deus já é Deus, e é impossível que Ele seja aumentado por nossa conta. Então, quando vivemos para a glória de Deus, e fazemos tudo para a glória de Deus, nós engrandecemos o Senhor diante dos outros. Nós tornamos conhecido para pessoas que não conhecem esse Deus tão grandioso que nós servimos. Então, viver para a glória de Deus, em primeiro lugar, é engrandecer a Deus diante de todos. Para que Deus seja engrandecido diante das pessoas que não o conhecem, ou que não vivem na presença desse Deus tão grandioso. E a primeira pessoa que precisa conhecer a grandeza de Deus, e que Ele é o Deus de toda a glória, e que tudo é para Ele, a primeira pessoa que precisa conhecer isso, somos nós mesmos. Coloque a mão à altura do seu coração e diga assim: eu vou viver para a glória de Deus, para que eu mesmo entenda e conheça que tudo é para a glória do meu Deus. Porque quando vivemos para a glória de Deus, nós começamos a entender, e diante da nossa própria consciência, começamos a nos examinar e ver se estamos fazendo isto ou aquilo, buscando algo para a glória de Deus ou para o nosso próprio reconhecimento. O que estamos fazendo é para que Deus seja glorificado, ou estamos buscando elogios, recompensas?
Estamos procurando a glória de Deus, ou estamos procurando ser honrados ou reconhecidos pelos homens através daquilo que estamos tanto realizando ou buscando? É para que Deus seja glorificado, ou é para que eu me sinta valorizado e reconhecido? É para a glória de Deus, ou é para eu provar para os outros o que eu tenho capacidade? Examine-se. A primeira pessoa que tem que entender que tudo é para a glória de Deus somos nós mesmos. A primeira pessoa que precisa entender que viver para a glória de Deus é pensar nele e é entender que o propósito é que ele seja glorificado. A terceira carta do apóstolo João, o antepenúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, havia um homem na igreja, e o apóstolo João escreveu para a igreja tratando desse assunto. Terceira de João, versículo 9, só tem um capítulo, então terceira de João, versículo 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Diótrefes era uma pessoa na igreja que queria sempre ser o mais importante. É aquele que não faz as coisas para a glória de Deus, é aquele que faz as coisas para que ele apareça, para ser reconhecido. É aquele que quer ter a primazia. A palavra aqui no grego é Diótrefes queria ter a primazia, o primado, a preeminência. Ele queria ser visto, reconhecido, honrado, valorizado. Não era para a glória de Deus. Mas, irmãos, nesta noite nós precisamos olhar para a palavra de Deus, examinar a nossa consciência e entender que tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele. Quem tem a primazia é o Senhor, quem tem toda a preeminência, quem tem que ter a prioridade, quem tem que ser buscado em primeiro lugar é o Senhor. Quem tem que ser o primeiro, o último, o início e o fim, o grande, o todo-poderoso na nossa vida, honrado e reconhecido, não somos nós mesmos, mas é o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto tanto do texto de Colossenses, capítulo 1, porque ele revela um pouco da grandeza de Jesus Cristo. E eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas eu gostaria que todos aqueles que querem fazer tudo para a glória de Deus, repetissem comigo esse texto bíblico, do 15 ao 18. Diga assim comigo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga bem forte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Aleluia! Para que em tudo Ele, Jesus Cristo, tenha a supremacia, a primazia, a grandeza, a honra, a glória. Tudo é para Ele e tudo é por Ele. É Jesus.
Então, irmãos, nós temos que tirar um pouco do eu, tirar um pouco da primazia e do reconhecimento e da busca por nossos interesses e começar a olhar e viver desta forma. Vou fazer tudo para a glória de Deus, para que Ele seja o primeiro, para que Ele tenha a primazia, a supremacia, porque Ele é a minha vida. Isso é viver para a glória de Deus. Em segundo lugar, viver para a glória de Deus significa viver de tal maneira que exaltamos e glorificamos a Deus diante das outras pessoas. Os outros, amigos, parentes, vizinhos, conhecerão que Deus é grande e que Ele é glorificado. É viver de tal maneira, pensando em glorificar a Cristo diante dos outros. Eu vou comer, como diz o texto bíblico, eu quero voltar para 1 Coríntios 10, o texto que lemos. Assim, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu vou comer, eu devo pensar, isto que eu vou fazer é para a glória de Deus. Se eu vou beber algo, eu devo pensar, se eu beber isso, Deus vai ser glorificado ou não? Qualquer outra coisa, Deus vai ser glorificado ou não? Porque se você examinar o contexto daquilo que o Espírito Santo está falando com a igreja, em 1 Coríntios 10, você vai entender um pouco melhor o que é fazer tudo para a glória de Deus. Versículo 32 diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então o Espírito Santo está dizendo assim através de Paulo: façam tudo para a glória de Deus, para que vocês não sejam um motivo de tropeço ou de escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Façam tudo de tal maneira que Deus seja glorificado e não blasfemado. Façam tudo de tal forma que vocês não se tornem tropeço para alguém. Então, fazer tudo para a glória de Deus significa que eu devo pensar onde eu estou, quem está me vendo, a repercussão que isso vai dar, o efeito que isso pode causar na vida deste mais pequenino irmão. Isso é para a glória de Deus ou isso vai ser um tropeço na vida dele? Veja o que Paulo diz no verso 33 também. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Ei, eu já ouvi tanta gente dizendo assim: não me importo com ninguém, cada um que se lixe, eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua. Quem já ouviu alguém dizendo isso? Quem vive assim não está fazendo tudo para a glória de Deus. É diferente de dizer: eu vivo para agradar os outros, para ser reconhecido, porque eu preciso da aprovação dos outros. Paulo escreve em outras epístolas dizendo: eu não vivo para ser aprovado por homens, eu não busco agradar aos homens para ser aprovado por eles. Eu não busco agradar a todos para ser reconhecido por todos, ou aprovado, ou bajulado por todos. Não, não é isso. Veja o contexto dessa fala. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, é se preocupar sim, de tal maneira, com todas as pessoas, para que sejam salvos. Viver fazendo tudo para a glória de Deus, é pensar em que cada uma dessas pessoas sejam salvas.
é não ser escândalo, não ser tropeço, e fazer tudo, as pequenas coisas. O propósito da vida, eu trabalho para quê? Para ganhar dinheiro, para ficar rico, ou para a glória de Deus? As minhas orações têm como alvo que eu seja reconhecido, ou que Deus seja glorificado. Conferência, paixão e ousadia têm como propósito glorificar a Deus, ou apenas encher a igreja? Qual é o propósito? Façam tudo para a glória de Deus. E para finalizar, irmãos, devemos viver desta maneira, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu quero ler uma profecia em Abacuque. Fica de pé e vamos ler, para nos preparar para a ceia. Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, tem uma profecia sobre a glória de Deus. Mas antes de lermos Abacuque 2, eu quero que você pense comigo naquela gloriosa visão que o profeta Isaías teve. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os serafins ao redor do trono voavam e cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que os serafins cantavam? Quantos creem que toda a terra está cheia da glória do Senhor? Toda a terra está, mas muitos não reconhecem. Muitos não conhecem isso. O rei Nabucodonosor, diz a Bíblia em Daniel capítulo 4, foi entender isso da maneira mais dura e difícil. Porque um dia Nabucodonosor, no seu palácio, olhou para a cidade da Babilônia, monumental, arquitetura linda, uma cidade imponente, muralhas humanamente intransponíveis, uma obra gloriosa. Nabucodonosor olhou para tudo aquilo e disse: eu fiz tudo isso pelo esplendor da minha majestade. Deus determinou: Nabucodonosor vai ser expulso do trono. E naquele dia ele foi expulso do trono e foi parar no pasto, comendo capim com os bois. Cresceu pelos como penas de aves no seu corpo, e unhas como garras de pássaros. E a Bíblia diz que ele ficou 7 tempos nessa situação, vivendo como um bicho, como um animal. 7 tempos, provavelmente 7 anos. Quando terminou esses 7 tempos, a Bíblia diz que Nabucodonosor levantou os olhos para os céus e reconheceu que o Deus Altíssimo governa sobre os céus e a terra. Ele reconheceu que os céus governam. Ele reconheceu que o Deus Altíssimo reina. Ele reconheceu que toda a glória é do Senhor. E naquele momento, 7 anos depois, irmãos, Nabucodonosor foi restabelecido no seu trono. O império mais poderoso da terra, o rei destituído, vira um bicho num pasto, e ninguém toma o lugar dele.
Porque Deus estava mostrando que os céus governam, quem coloca o homem é Deus, quem tira o poder do homem é Deus, quem governa sobre as nações da terra é Deus, quem abre os céus e fecha os céus é Deus, quem opera grandes coisas é Deus, quem governa sobre a tua vida é Deus, quem tem poder sobre a tua família é Deus. Os céus reinam, o Senhor governa, Ele tem todo o poder e glória, Ele é Deus. A glória de Deus enche toda a terra. Mas alguns Nabucodonosores não entendem e não conhecem esta glória ainda. Mas Abacuque 2,14 diz assim: mas a terra se encherá no mar, conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Quando você faz tudo para a glória de Deus, você está ajudando a fazer com que toda a terra, todas as pessoas da terra conheçam a glória de Deus. E assim, pouco a pouco, o conhecimento da glória de Deus vai enchendo toda a terra. Feche os teus olhos, fale com Deus por um instante. Fale para Ele: Senhor, eu quero viver para a tua glória.